Sendo que hoje, talvez 99% dessa reserva tenha vindo só de apreensões de alguns casos emblemáticos, né? Então, isso que frustrou o mercado. Eu acredito muito também no Bitcoin a longo prazo, né, Felipe? Agora Sim. no curto prazo, eu não vejo que o Bitcoin ele vai subir. Eu vejo que o Bitcoin ainda pode cair bastante. Uhum. Qual que é a sua visão do Bitcoin para 2025? A pessoa que tá em casa lá e ela fala, pô, Luan, não tenho Bitcoin, mas o Bitcoin bateu 108, agora caiu, mas eu tô com medo de comprar porque eu acredito que pode cair mais, ou não, esse medo é um medo bobo meu. Não, eu acho que é um medo super válido, mas só fazendo, né, assim, um disclaimer é que geralmente se a pessoa tá com medo é porque talvez ela esteja exposta demais. Então eu acho que tem que corrigir ali o perfil de risco, né? Porque todo mundo é agressivo quando o Bitcoin tá subindo e fala, pô, vou colocar 10, 15, 30% do meu patrimônio nessa moeda. E aí depois, quando o mercado começa a corrigir, aí já começa a ficar desesperado. Mas a minha premissa é que a gente tá num ano muito positivo. A gente tem duas vias aí, basicamente. Então, há quem diga que o mercado está sendo manipulado pelo Donald Trump para tentar, na marra mesmo, né, fazer com que os juros caem. E aí pode ser que aconteça igual foi em 2018, 19, quando a gente teve a bolsa americana caindo e depois eventualmente recuperando em V. Então pode ser que a gente tenha essa premissa. Eu particularmente estou otimista, até porque se a gente for olhar para, por exemplo, uma das melhores correlações que tem dentro do mercado cripto, que é a oferta monetária, né, o M2 ali, o aumento da base monetária, a gente já tem alguns grandes players imprimindo dinheiro, vamos dizer assim, a própria China, agora a União Europeia, ainda mais com o Trump se distanciando e dizendo que não vai mais financiar os caras, principalmente caso siga essa guerra, né? Então, se os bancos começarem a injetar dinheiro na economia, assim como os Estados Unidos, se a gente entrar aí numa possível recessão, como já está sendo discutido, eu acho que o Bitcoin e as criptomoedas acabam surfando isso. Então, no primeiro momento, a gente pode ter um impacto negativo de curto prazo, mas médio e longo prazo ainda para 2025 pode ser muito bom. O problema é que a gente não sabe até onde que essa faca vai cair, né? Exatamente. Então, você acredita que tem uma recessão e que o Bitcoin seria a salvação nesse caso? Olha, num cenário muito extremo, eu acredito que sim, né? Então, fazendo assim uma analogia que não faz muito tempo, mas foi igual quando a gente teve aquela insolvência de alguns bancos norte-americanos, né? Então, Silicon Valley e afins, no flash crash ali que estava acontecendo nos mercados, o Bitcoin e o ouro estava subindo. Então o Bitcoin é isso, ele tem uma correlação até que em alguns momentos forte com os ativos de risco, que são os ativos de renda variável, mas em alguns momentos ele é mais interpretado como uma salvação, como o ouro. Então se a gente for ver hoje, eu acho que se, né, pelo menos antes de sair de casa, o ouro Sim. estava subindo. Então pode acabar vindo para essas duas narrativas. No mais, médio e longo prazo, 100% comprado em Bitcoin, não há dúvida. E se o Bitcoin ele for no valor de mercado do ouro, ele pode fazer o quê? Umas 10 vezes? É por Mas até aí. mais, né, Até agora, mais, né? porque se a gente estiver falando, acho que o ouro tá com uns 20 tri de valor de mercado, o Bitcoin já perdeu um tri, se eu não me engano, É. né? Deve ter mais ou menos algo assim do gênero. Mas existem alguns estudos que falam que pelo menos para 2030 o Bitcoin pegaria ali algo entre 20%, até no mais, no cenário mais otimista, 50% desse valor de mercado do ouro. E a gente tem que tomar como premissa que as incertezas fazem com que também o valor de mercado do ouro continue subindo. Então, se a gente tem o Bitcoin aí meio que amarrado com essa premissa, a gente vai ver o Bitcoin também valorizar. Pelo menos o que eu tô acreditando para esse momento. Assim, se você me perguntar para semana que vem, muito incerto, Pode mas mudar, né? pode mudar. Mas eu acho que assim, para o próximo semestre eu já vejo como um cenário positivo, sim. E o que foi muito positivo foi a reserva, né, estratégica Sim, do Donald Trump. sim. Mas assim, o Donald Trump ele vai pegar um valor do dinheiro do orçamento e vai comprar Bitcoin ou ele vai fazer de outra maneira? Como foi, Felipe? Então, isso foi até o que acabou frustrando o mercado, né? Que o É, mercado tava querendo que naquele dia, naquela naquele noite momento, ali, ele já falasse assim, ó, a gente vai comprar Bitcoin de forma infinita, vamos imprimir dólares e sair comprando até chegar na reserva de 1 milhão, que foi muito debatido com relação a isso. Mas o que aconteceu foi que ele só autenticou o Bitcoin como uma reserva para os Estados Unidos, dizendo que ele não ia vender, mas ele também comentou que não iria ser gasto o dinheiro dos contribuintes. Então, e também não deu um plano mais detalhado como que ele
colocaria mais bitcoins ali para dentro dessa reserva, sendo que hoje talvez 99% dessa reserva tenha vindo só de apreensões de alguns casos emblemáticos, né? Então isso que frustrou o mercado. Mas no mais, eu acho que tem um viés mais positivo, porque isso acaba abrindo margem para outros países começarem a olhar e ter um benchmark como os Estados Unidos, né? Porque uma coisa era quando o El Salvador estava falando disso. Exatamente. Agora é os Estados Unidos. Então pequenos países já começam talvez a se sentir mais confortáveis. E uma coisa, né, Felipe, que eu acho que muda tudo, igual ele fez isso daí, Uhum. né? É que na verdade ele pegou e falou que só vai segurar o que tem, né? Sim, Segurar o que tem, se tiver alguma apreensão de Bitcoin, vai ficar lá. sim, Mas nesse momento também, os Estados Unidos ele tá passando por um momento de cortar gastos, sim. de enxugar. Então eu acho que também o Trump ele não ia falar para colocar um pedaço ali do orçamento, Uhum. sendo que ele precisa cortar. Tanto que o Elon Musk entrou com a Doge lá, né? Que É, até eles até brincaram com o nome lá, o departamento dele de sim. eficiência. E eles estão cortando, parece que é 1 bi por dia. É, os caras E estão eles fazendo a precisavam limpa. cortar 4. Sim, Então, os Estados Unidos também, se você for analisar a dívida dos Estados Unidos, tá com corda no pescoço. sim, Eles estão cortando. Então, eu acho que também não fazia sentido. Eu já imaginava que ele não ia colocar. Ou se colocasse, ia colocar bem pouquinho sim. dinheiro ali, né? Então, eu acho que faz até sentido. Mas o pessoal ficou muito chateado. Falou, pô, meu. Reserva estratégica é manter o que tem, não vender? É, o que o mercado tava falando assim, pô, só trocou de nome, né? Isso que frustrou, mas eu tô 100% alinhado. Eu acho que não é definitivamente o momento. Como que você justifica ali pra sua população que você tá É. cortando tudo E e tá tem comprando um ativo que Bitcoin, a é. maior parte das pessoas não vê valor naquilo, né? É. Então eu acho que realmente não seria por aí, mas pode ser que no futuro. Eu acho que assim, ó. Se a gente partir da premissa que outros governos grandes, como por exemplo a Alemanha, que detinham lá 50 mil bitcoins, 60 mil bitcoins e venderam tudo, pô, só dos Estados Unidos não vender, na minha opinião, já é um ponto positivo. Mas é que o mercado tava muito otimista, né? Se a gente pega aquele indicador de medo e ganância do mercado cripto, Sim. em um ano a gente saiu de 92 para agora nas mínimas em 10, né? Então, pô, dentro de 365 dias a gente foi no mais otimismo possível para agora o mais pessimista possível num prazo curto de tempo. Então o mercado eu acho que ele é muito sensível. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.